Livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a passagem que fala em relação a tudo que nós ouvimos hoje, principalmente de como vencer algumas batalhas, algumas guerras que aos olhos naturais parecem mais fortes do que aquilo que realmente elas são. Aqui havia 3 povos diferentes que se uniram para atacar o povo de Deus. É básico aí nesses momentos de dificuldade a gente sempre balança, né? Vem muitos pensamentos, muitos sentimentos, muitas coisas se sucedem e é tão bom depois que passa, né? Por isso que o nosso desafio realmente é perseverar. E uma das coisas importantíssimas que a gente precisamos realmente ter a consciência, é que não se toma posse da vitória sem algo imprescindível, que chama-se posicionamento. Sem tomar posição realmente, a gente não desfruta daquilo que Deus tem para nós. É por isso que muitas vezes situações estão difíceis, mas é um desafio a gente se posicionar, tomar realmente uma atitude. Aqui a gente vê essa passagem, diz que logo depois que vem a informação desses povos vindo contra, diz que a autoridade que era naquele momento o rei Josafá, ele toma uma posição, mesmo com medo, mesmo achando que daqui a pouco não ia conseguir, ele toma uma posição de orar e buscar o Senhor. Então já inicia o processo com a necessidade de uma posição. E eu creio que Deus quer falar algo comigo, cada um dos irmãos nessa manhã. Porque muitas vezes a gente quer romper algo, vencer algo, mas nós estamos travados no posicionamento. O Evangelho de Mateus é muito claro, diz que é sim, sim e não, não. O que passa disso é do maligno. E quando nós tomamos uma posição pelo Senhor, e muitas vezes a gente sabe que essa posição, ela, por si só, a posição já denota uma contrariedade, né? Ela já faz uma diferença em relação àquilo que nós estamos vivenciando. Então, o medo é para recuar, o medo é para se entregar, o medo é para não fazer aquilo que Deus quer. Josafá simplesmente toma uma posição de orar, de buscar o Senhor. E realmente uma das coisas que é muito legal, eu estava desfrutando, ouvindo, que quando a gente busca o Senhor sempre fala conosco. E essa fala é o que nos sustenta. E realmente, em muitos momentos de dificuldade na minha vida, eu sempre me apoiava na fala do Senhor. E aquilo, por mais que a gente estivesse bem debilitado, a ponto até de parecer que não aguenta mais, aquilo vinha e te dava realmente esse poder de reação, de você continuar, mesmo que as situações ainda não tivessem mudado. E a gente sabe que Josafá, então, busca o Senhor, gera aquela unidade, todo mundo clamando, buscando, e o que acontece com isso? O Senhor fala com o povo. Isso está relatado lá no versículo 14, no capítulo 20 de 2 Crônicas, quando vem o Espírito do Senhor sobre o profeta, e o profeta fala, responde aquela posição de oração e de clamor do povo, de reconhecer realmente que eles não podiam, que eles não conseguiriam, mas que estavam naquele momento na mão do Senhor. E que seja feita a vontade de Deus, porque isso é uma questão interessante mesmo, que a gente precisa confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes a gente quer algumas coisas,
E na verdade não é a vontade do Senhor, mas na mente natural a gente acha que aquilo é o melhor para nós. Então é necessário a gente entregar realmente, porque se é do Senhor, a própria palavra diz, vai se cumprir, vai se estabelecer. E nós que confiamos no Senhor temos esse consolo. Eu sempre compartilho que o melhor consolo sempre é a verdade. E o Senhor fala para o povo e diz assim: não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel, e neste encontro vocês não vão ter que pelejar, mas vocês vão ter que fazer uma coisa: tomar posição, ficar parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Então, mais uma vez, através da resposta de Deus, Deus está dizendo para eles assim: vocês vão ter que perseverar, vocês vão ter que continuar tomando posição. E a posição de ficar parado, mais uma vez, a posição ela sempre é contrária às situações e às circunstâncias, naturalmente. Por isso que o tomar posição é a gente confiar no Senhor, mesmo quando tudo aos olhos naturais está desabando. E eu decido realmente confiar naquilo que Deus determinou, e não no que eu estou vivenciando. E o Senhor, na sua fala, Ele também diz para eles: se mantenham, vocês já tomaram posição, já me buscaram, já oraram, já ouviram a minha voz, já sabem o que tem que fazer. Qual é o próximo passo? Fazer aquilo que Deus quer que você faça. Por isso muitas vezes é um desafio e a gente fica perdendo muito tempo, sempre com as mesmas dificuldades, sem romper com os desafios, porque no fundo o problema está realmente na posição. Porque quando a gente toma a posição, já denota que a gente está no propósito de Deus, e é por isso que Ele diz: tome posição, fiquem paradinhos, só mantenha a posição, porque o restante agora, quem faz sou eu. Então tudo o que é área na minha vida, na vida dos irmãos, que a gente está com algum desafio, e isso não adianta nessa aventura que se chama a vida, a gente nunca sabe quando vai se levantar, a gente precisa realmente tomar essa posição. Muitas vezes é uma posição de entrega, muitas vezes é uma posição de desistência do que eu quero, penso, tenho vontade. Muitas vezes é uma posição em prol de tomar uma atitude que no fundo eu também não tenho muita vontade, porque a posição muitas vezes denota responsabilidade, denota que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. E eu me lembro quando o Senhor me chamou, e eu estava numa situação bem dificultosa assim também, e aí eu fui buscar o Senhor e disse para o Senhor: Senhor, se Tu fizer essa obra, eu faço qualquer coisa, prego até na praça, porque a minha dificuldade realmente era me manter na posição do Senhor, porque eu era meio arredio, já estava num momento assim que eu até ouvia um pouco da palavra, mas não estava nem muito afim de nada, e aí Deus tinha um propósito e eu tinha outro. Chega num momento de dificuldade, simplesmente é a mesma situação que nem a irmã diz: Senhor, seja feito o que Tu quer. Tudo bem, eu abro mão do que eu quero e vou fazer o que Tu quer. E isso em muitos momentos da minha vida que eu queria desistir, eu me lembrava, não só daquilo que o Senhor tinha dito, mas daquilo que eu também tinha colocado como propósito. E glória a Deus, estou até hoje aqui, bem bom, né? Mas, conforme a própria palavra diz, a gente tem que provar e ver que é bom, porque a gente nunca quis estar aqui.
Por mim não estaria. Por vocês muitas coisas também não estariam do jeito que estão. Mas se estão, é porque é propósito do Senhor. E se na situação que você está hoje, você está com um desafio, está com alguma batalha, alguma guerra a ser vencida, a maneira de vencê-la chama-se posicionamento. Eu preciso decidir. Eu decido crer que Deus sabe o melhor e eu abro mão daquilo que eu acho que é melhor. Isso é uma posição. Eu decido que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu decido que eu vou abrir mão de muitas coisas e vou ter uma responsabilidade de buscar o Senhor. Muitas vezes vou abrir o meu lar para ter uma reunião assim como eu abri a garagem da minha casa e disse, vou ficar louquinho. Os vizinhos vão olhar, vão perguntar o que eu estou fazendo nessa garagem com essas cadeiras montadinhas, tocando louvor e falando do Senhor. Era uma posição bem contrária. Mas em todas as posições que Deus determina para mim e para você, irmãos, Ele já determina a vitória também. É por isso que quando Ele está dizendo, Ele já está dizendo, eu vou vencer. Mas tem uma coisa, vocês vão ter que fazer algo, tomar uma posição. E nesse período que vocês estão se posicionando, eu estou vencendo a batalha por vocês. Por quê? Porque a peleja não é de vocês. Vocês não conseguem. Eu por mim mesmo não consigo, nem comigo. A gente não tem poder nenhum de vencer essas vitórias. O poder é de Deus. É por isso que a palavra é muito clara e diz que é Ele que nos fortalece. E através dele tudo nós podemos. Então, quando se toma uma posição, e daqui a pouco numa manhã abençoada dessa, a gente ouviu tanto sobre essa questão de posição, de tomar realmente um posicionamento pelo Senhor. E aí nós temos que buscar que área é e qual posição é essa também. De entrega, de renúncia, de responsabilidade, de abrir mão realmente daquilo que a gente acha que é melhor. E depois, em nome de Jesus, logo, logo nós vamos estar desfrutando daquilo que Deus tem para mim e para você, porque a vitória vem para mim e para você, irmãos, para que a gente seja vasos para liberar a vitória na vida de outros. É por isso que a gente passa muitas coisas, para que a gente chegue e diga, olha, quero dizer uma coisa para você, sabe esse Deus que a gente ouve falar da palavra, é o mesmo Deus meu e teu, o mesmo que deu as vitórias para tantos e tantos abençoados que tomaram posição. O próprio Senhor, Jesus era posicionamento, Abraão era posição, Daniel foi posição, Josafá é posição, tudo é posição, tudo é posicionamento. Eu tenho que decidir realmente, e quando tomar uma posição, perseverar nela, não recuar, não importa se eu estou com medo ou não. E a melhor coisa quando eu me sinto inabilitado é orar. E foi isso que Josafá fez. Porque a questão aqui, irmãos, não estava no tamanho do exército de Josafá, estava na posição que ele tomou. Então, a vitória não depende de um exército natural, das minhas convicções, dos meus pensamentos, das minhas habilidades. Depende realmente da posição que eu vou tomar em prol do Senhor. Porque quem libera a vitória é Ele. E assim como nós desfrutamos hoje, nesse culto da manhã abençoado, com o culto da vitória. Uma benção, né? Se tivesse um nome, ia ser o culto da vitória. Eu gostei desse nome, os irmãos gostaram também? Quer desfrutar da vitória? Tem que tomar posição.